Olá, meus amigos e amigas da Casa do Caminho. Mais uma vez aqui, juntos, nesse modo virtual, para falarmos um pouco sobre essa doutrina que tanto nos esclarece, nos liberta e nos ajuda na orientação da presente encarnação, entendendo o nosso passado e o objetivo do futuro. O capítulo hoje será o terceiro, capítulo 3 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata esse capítulo da volta do espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual. Tudo isso para dizer que é o que acontece conosco, que somos espíritos, almas que estamos encarnadas nesse direito, como Kardec usou, pedagógico, de diferenciar o espírito na condição de alma quando encarnado, o espírito quando desencarnado, e para dizer o que acontece depois da morte. Muitos falam que o espiritismo fala o tempo todo de morte. Eu acho que esse é um grande equívoco, uma forma de produzir um enxovalhamento da doutrina, porque a doutrina, na verdade, fala de vida, mas para entender a vida eterna, como espíritos que somos, é preciso que se fale de morte. Qual a morte possível para o espírito? Nenhuma. O que existe é a morte biológica, a extinção material dessa experiência terrena que nós, como espíritos, vivenciamos erraticamente quando no mundo invisível, quando na pátria mãe, e corporeamente quando encarnados nesse ou em qualquer outro orbe que nos assente como casa para aquela nossa experiência, para aquelas nossas necessidades. Então o tema de hoje vai tratar a alma após a morte, a separação da alma do corpo e a perturbação espiritual, que obviamente tem. Então a primeira questão é a 149, ela pergunta aqui, que sucede à alma no instante da morte? Morte biológica. Já falamos aqui que temos essa possibilidade extraordinária de já entendermos. Filosofia da nossa doutrina é entender a razão de causas e efeitos, entender a razão do nosso passado, de onde viemos, por que aqui estamos e para onde vamos. Isso que buscamos entender. Não é apenas acreditar, mas compreender, absorver, para fazer uso desse conhecimento de modo prático no nosso dia a dia. Então, sabemos quando vamos morrer? Inicialmente, não. Temos uma certeza, vamos ter uma extinção biológica. Temos a certeza da reencarnação, isso já está provado. Para nós. Para alguns outros, não. Mas vamos entender aqui para nós o que significa. Quando ele está perguntando o que acontece. A alma deixa da condição pedagógica de ser referenciada como alma para se voltar a ser referenciada como espírito, que é o que somos. Voltamos à condição, mas o que acontece após a morte? A alma após a morte conserva sua individualidade, por exemplo, é a questão 150. Positivamente. Qual seria o valor de uma vida se, como está escrito mais adiante, em outras questões mais à frente, eu vou me permitir passar por todas elas, não de um processo didático, porque todos possuem o Livro dos Espíritos para prosseguir com essa didática extraordinária que Kardec nos trouxe, mas para comentar, até porque não vim aqui lhes ensinar absolutamente nada, mas fazer essa troca, ser esse provocador, instigar para esse momento de estudo. Então, falávamos, se na questão a alma após a morte conserva a sua individualidade, porque ele faz a pergunta, mas logo na sequência ele já dá a afirmação. Sim, qual seria o valor da vida se voltássemos por um todo, né? Quais as nossas experiências? Quais seriam os valores dos acervos que nós adquirimos? Né? Porque tudo é acervo nessa vida. Né? Como logo nessa questão, a alma nada leva consigo desse mundo, que é o item B da questão também 150, nós não levamos nada de material. Porque, na verdade, a alma não carrega absolutamente nada da vida, da expressão material. Ela se faz valer da expressão material para mais uma experiência, que é o que estamos fazendo aqui agora. Então, morte biológica é uma consequência, é uma extinção. Tudo tem uma modificação no plano material, tudo se transforma.
Mas tudo se mantém na base. Há uma transformação, porque, como já foi dito, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier vai e coloca, porque a matéria entrega de volta à matéria a sua base. Mas o espírito prossegue. E como ele prossegue? Bom, inicialmente a pergunta aqui, e aí vem aquela grande questão: prossegue naturalmente? Claro que não. Nós temos uma ciência dentro do espiritismo que é uma filosofia e que tem uma religião. É diferente de muitas outras religiões que, por exemplo, entendendo o sentido de uma espiritualidade, entendendo o ser mais do que a matéria, e isso vem com a inteligência, isso vem com a nossa capacidade de desenvolvimento já do abstrato, não mais só do instinto, porque o homem lá no passado, instintivamente, não compreendia essas coisas. Ele sequer, num determinado momento da sua existência, compreendia a coisa mais básica, que era o fogo. Então, entender a extinção biológica, um processo, muitas das religiões vieram trazer um processo que atenuasse esse impacto que era a morte, essa extinção repentina ou dolorosamente traçada num caminho. O que podemos entender que Kardec traz para a gente? Morte, na verdade, é um sentido de continuidade. Sim, mas continuidade. As nossas experiências como espírito passam por vida carnal e vida espiritual. Ou seja, um processo de vida é contínuo, vida eterna. O que nós temos, extinção terrena. E isso é fácil para nós? Não, porque nós temos um instinto de preservação. Já falávamos isso. Para chegarmos onde chegamos hoje, a criatura, essa criação divina, foi consagrado, antes de observar com a sua inteligência o livre-arbítrio, uma inteligência reptiliana, uma inteligência instintiva, uma inteligência de preservação. Por muito tempo nós fomos presa, em vez de sermos caçadores, em vez de sermos predadores, como somos hoje. O maior predador do planeta hoje é o homem. O homem preda a si, o seu semelhante, preda o meio, né? Ele estraga o meio quando lhe convém e também trabalha em preservar quando reconhece que assim é necessário, de acordo com os seus níveis de interesse, de busca. Destruímos ou construímos, preservamos ou buscamos explorar de modo sem responsabilidade, vamos dizer. Mas, antes disso, nós só tínhamos o nosso instinto para nos preservarmos. E o que acontecia quando percebíamos a extinção, a imobilidade de um corpo? Não tínhamos a inteligência para percebermos, mas já temos hoje a capacidade de entendermos toda essa gestão. Mas, de qualquer maneira, não entendemos isso como natural. Alguém quer morrer? Não. Porque instintivamente, salvo algumas situações onde perdemos a razão ou o próprio sentido de vida aqui colocado, dessa oportunidade, nós temos o sentido de continuidade. Sabemos que vai acontecer, quando é que não. Só vamos tendo esse sentido em duas situações. Ou na iminência de um acidente avisado, que tem um processo que pode ser trágico. Imaginemos-nos, não temos isso no Brasil, felizmente, mas imaginemos-nos numa situação geográfica onde esteja ocorrendo um tsunami e o terremoto e todos esses efeitos graves que acontecem. A iminência de uma extinção física é certa. Não quer dizer que vá acontecer, mas ela tem uma grande probabilidade. Nós trabalhamos com isso. Agora, quando estamos doentes, uma doença terminal, por exemplo, algo que tenha determinismo de extinção, nós vamos entendendo a fragilidade da vida. E aí, para responder lá a questão B, a alma nada leva consigo desse mundo, a gente aprende que nesses momentos a gente começa a abrir mão de determinados conceitos que a vaidade e o orgulho nos suscitam, nos fazem pensar. Então, nesse momento, como espírito, temos uma evolução. Muita gente diz assim, eu preferia desencarnar dormindo.
É uma possibilidade. Embora o sono seja já um treinamento desse desenlace do corpo, né? Da matéria se ensaiando, vamos dizer, essa independência da matéria. Mas, de fato, extinguir-se biologicamente dormindo, eu acredito que seja um pouco perturbador, como a gente fala de perturbação, porque a gente desperta sem entender muito bem aquilo. Eu costumo, em algumas ocasiões, usar aquela terminologia, quando nós acordarmos, não sentindo absolutamente nada, nenhuma dor, nenhum mal-estar, nenhum cansaço, nada, nem olha para trás, porque com certeza você já deixou a matéria e está se sentindo mais leve. Então procura, busca a luz. Nesse sentido, é mais ou menos isso. A gente vai ficar muito aturdido. Ao passo que quando adoecidos, o espírito vai experimentando uma série de situações que vão lhe trazendo clareza. Primeiro, da finitude da matéria. Também da singular possibilidade de extinção muito rápida. Ou seja, aquilo que você imaginava a longo prazo deixou de existir. Passa a ser agora tudo muito no imediato. Então, passamos a ter mais consciência do que vai acontecer. Isso significa que quando desencarnamos estamos bem, plenos, já estamos entendendo tudo? Não. O Livro dos Espíritos, em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito, mas na transição entre deixar as vestes e passar ao mundo espiritual, sofre o espírito uma perturbação. E essa perturbação se dá naturalmente quando nós, por exemplo, mudamos de situação aqui enquanto encarnados, saímos de um momento. Estamos vivendo algo que nos primeiros instantes, meses atrás, nos trouxe e nos deixou aturdidos, inseguros, incapazes de realizarmos com muita clareza qualquer coisa com relação ao Covid. Ainda estamos com muitas sensações, mas já estamos mais aclimatados. Nós nos aclimatamos, não demos solução ao Covid ainda, mas já nos aclimatamos. Mas lá atrás, todos ficaram muito aturdidos, inseguros, né? Ninguém sabia, muitos especuladores, ficamos especulando, cada qual com o seu pensamento, com trocas de ideias, com processos que hoje nós já estamos entendendo, existe um conhecimento mínimo que já nos permite ter esperança, não de esperar, mas de ter a convicção de que algo vai mudar à frente, mas de que não estamos isentos e da nossa capacidade de percebermos a fragilidade, a finitude da matéria frente a um organismo que é muito simples, muito primário, está muito aquém de nós como organismo que somos, mas que produz uma finitude de estar lá de acordo com as nossas comorbidades, de acordo com as nossas capacidades orgânicas. Então, o que sente o espírito quando desencarna? São várias as explicações, mas de sobremaneira, mais ou menos, ele tem uma perturbação, porque a gente deixa essas vestes e passa a ter, como que encarnados sentimos quando perdemos um ente querido, desencarnados perdemos a possibilidade de estarmos entre os nossos queridos fisicamente, perdemos a possibilidade dos nossos sentidos. Nós somos táteis, nós somos auditivos, visuais, olfativos, nós temos a sensibilidade do toque, nós precisamos desse contato, experimentamos muito essa separação social que foi produzida por essa pandemia, por uma das pandemias, porque eu faço questão de colocar, nós não estamos vivendo só a pandemia do Covid. A pandemia do Covid está reconhecida, está dinamizada pela imprensa, alguns aterrorizam ainda, outros já costumam aclimatar, a outros já não está causando nenhum óbice, tanto que existem muitas pessoas irresponsáveis agindo como se nada tivesse acontecido, mas isso faz parte do nosso papel de nos aclimatarmos, né? Nós temos a pandemia da depressão no mundo e não damos conta. Quantas pessoas estão à nossa volta vivendo essa situação, né?
de desequilíbrio no seu processo emocional e a gente não dá conta e nem é solidário. Nós não somos solidários com a pandemia da fome, né? Nós não somos solidários com a pandemia da miséria, porque a miséria, ela na verdade, o que a gente considera hoje como miséria, tudo é uma questão de relação, é diferente de 100 anos atrás, de 1000 anos atrás, mas o sentido de miséria hoje é de alguém que não tem a possibilidade de ter um mínimo para propiciar alimento, calorias necessárias a esse corpo físico extinguível e água potável. Eu já não estou falando de moradia, já não estou falando de saúde, já não estou... Mas da metade da nossa população mundial tem problemas diários para uma sobrevivência minimamente digna. Portanto, cada um de nós pense, antes de qualquer coisa, quando for pensar em reclamar da atual situação, o que é uma situação já vivida pandemicamente pela miséria. Mas voltando, separação da alma e do corpo, que é o nosso assunto agora, é natural, tanto quanto uma perturbação que já foi estudada ou será estudada em capítulos futuros, de quando o espírito tem que deixar o mundo errático para voltar a cumprir uma missão encarnado. É difícil. Você vai começar a ser embotado dos teus sentidos, dos teus pensamentos, dos teus conhecimentos e volta à vida. Só que aí tem tempo de gestação, nós acontecemos no planeta e vamos reaprendendo. Quando desencarnamos, não, já estamos levando uma certa consciência que nem sempre é reconhecida. Muitas das vezes, segundo os espíritos nos trazem a notícia, nós não reconhecemos ou não queremos admitir, reconhecer o sentido da nossa desacoplamento, descolou, deixou a matéria, deixou de ter uso de um corpo para viver erraticamente. Mas continuo me reconhecendo como sou, claro, como está explicado aqui, nós temos o perispírito, esse registro extraordinário, esse meio que possibilita ligar o que somos espíritos a essa matéria que usamos, porque usamos a matéria. Usamos, que uso damos, é um outro capítulo a ser estudado, mas usamos a matéria como meio, ele nos é consignado para que tenhamos como meio a experiência terrena, os limites terrenos, né? Porque nós somos limitados quando estamos encarnados, dessa forma, somos submetidos a situações como tempo, gravidade, as fragilidades, temos todas as fragilidades. Dependemos de oxigênio, dependemos de ar, de uma atmosfera equilibrada, com gases equilibrados, com uma gravidade equilibrada para a nossa sobrevivência. Dependemos de alimento, dependemos de um fluido extraordinário chamado água. Dependemos de uma série de condições para nos mantermos os fatores biológicos ativos para que essa matéria, esse corpo, essa estrutura extraordinária fique a serviço do espírito. Então, quando deixamos, na maioria das vezes, temos as nossas perturbações, dependendo do tempo, inclusive, com que vamos nos apegando a esse evento, a perturbação é maior. Estamos experimentando, usando o Covid novamente, uma série de situações que foram impostas. Pessoas perderam o emprego, pessoas perderam situação financeira, estabilidade emocional, equilíbrio material, e tudo isso que as pessoas pensam que perderam, porque na verdade não se perde, está tudo consignado, então é só para um usufruto, é transitório, mas a gente não quer reconhecer, a gente se apega, tal qual o náufrago quer se apegar, mesmo que seja num tosco pedaço de madeira no meio do oceano, para ter uma sensação de que não está solto naquele mar, perdido efetivamente. Então, nós temos esse sentido de termos essa perturbação. E mais, temos o sentimento que nós desenvolvemos nessa carreira como espíritos e que está em desenvolvimento. Lá atrás, quando nos separamos dos hominídeos, nos tornamos hominídeos, nos separando dos símios, nós passamos a desenvolver algo maior, que foi uma inteligência emocional. Ela veio para e passo sendo desenvolvida ao longo de milhares de anos para que tivéssemos essa sensação do que é hoje.
às vezes um pouco desequilibrado, às vezes um pouco exagerado, às vezes um pouco fora do foco, mas é o que nos propicia o sentimento, as emoções. E quando deixamos a matéria, como já falávamos, a saudade daqueles que ficam porque partimos ou aqueles que amamos deixaram de estar às nossas vistas, nos sentidos que eu já tinha mencionado, de lá para cá o sentido é o mesmo. Imagina uma mãe que deixa precocemente um filho tenro ainda em idade tenra, início de vida. Aquela mãe que pode sofrer a desencarnação exatamente no momento em que concebe a vida. Fisiologicamente, biologicamente, ela concebe uma vida e deixa de existir para aquela vida que concebeu fisicamente, materialmente, e deixa de existir materialmente e passa a só ter uma existência espiritual. Imagina a perturbação, o preparo, a vontade, 9 meses de gestação, 9 meses de um processo de idealizações, de ideações que estavam sendo transformadas e, de repente, uma separação. É grave. Às vezes, é tão grave o impacto que nós temos essa experiência já explicada pela psiquiatria, que é um trauma tão forte que não queremos reconhecer. Aquilo vem de tal maneira a impactar que a gente não reconhece aquela separação imediata e extinção. A mesma coisa vai ocorrer. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela trata disso quando a gente está falando sobre a questão da morte. E a gente passa por todas as fases, né? Tem a fase da negação, da barganha, da aceitação no final, mas da mesma forma eu imagino, e aí é um pensamento meu com base naquilo que está colocado e com tudo isso que já nos chega, que nós tenhamos essas mesmas sensações quando desencarnamos. Nós temos num primeiro momento uma negação, aconteceu. Sabíamos que ia acontecer, mas a gente não está preparado efetivamente, na grande maioria, a não ser esses espíritos já magnânimes, mas nós que ainda estamos nesse usufruto da matéria, achando que ela é inextinguível e está sempre aí disponível para a gente, num primeiro momento a gente tem uma negação de que transitamos do momento encarnado para o momento desencarnado. E quando isso ocorre, passada a negação, nos sobrevém uma certa raiva, um sentimento de perda, um sentimento de extração contra a nossa vontade, um sentimento de subtração. Né? Somos subtraídos. Mas por que agora? Por que isso aconteceu? A gente sempre discute os desígnios divinos, né? A gente sempre quer uma resposta e sempre existe um pouco de indignação com os acontecimentos que nos sobrevêm. E é natural essa indignação, porque é dessa indignação que vem a busca de um reconhecimento de que, no primeiro momento, você vai ficar indignado, mas depois você vai começar a reconhecer do porquê disso acontecer conosco em termos encarnados e desencarnados. Então, passa a raiva. E sobrevém um momento que é o momento de barganha. Por que aconteceu? Será que não dá para mudar a situação? Será que eu não posso ficar mais próximo? Será que eu não posso ficar tão mais junto? Será que mesmo nessa condição errática eu não posso ficar convivendo com a minha família? É aquele momento em que muitas das vezes, estudado pela doutrina, nós falamos de obsessores, como se nós fôssemos perseguidos, sempre vítimas, e que de fato não é. Na verdade, são sintonias nossas, são processos formados de pensamento que se transformam em matéria e que trazem afinidades fluídicas e que trazem, pelo meio do magnetismo, essa proximidade. Então, muitas das vezes, lamentosos pelas perdas que tivemos, nós ficamos num link, perturbando, ocasionando uma ligação com esse espírito e começamos a receber também de uma forma obcecada da parte de um e de outro esse contato energético. E aí achamos que é uma perturbação, meu sono não está bom, eu não tenho me sentido bem, eu tenho sensações estranhas e tudo mais. Claro, de um lado e de outro. E nesse caso estamos falando da sucessão do espírito quando desencarnado, já deixando as vestes, ocorre. Nós
quando nos aproximamos e não estamos preparados, não estamos aclimatados no processo, nós produzimos uma perturbação para nós e para o outro. Porque por mais que haja o sentimento já desenvolvido por essa inteligência emocional, nós temos que ainda entender que levamos conosco as nossas experiências desse neocórtex, que é a racionalização, que é a capacidade de entendermos o abstrato. Então, é a necessidade que temos do reconhecimento de vida após a morte biológica, e que é um estágio que já experimentamos no passado e vamos experimentar no futuro em muitas oportunidades. Ah, mas eu não me lembro, graças a Deus. A gente não lembra desses momentos que ainda são de certo impacto para o espírito, como não lembramos das coisas que não foram tão satisfatórias nas experiências das encarnações passadas. Estamos na melhor encarnação agora, vamos dar sucessão para novas, não estamos na última experiência. Você está afirmando isso com tanta certeza? Eu estou afirmando dentro desse padrão de nível mediano que todos nós aqui estamos vivendo num mundo de provas e expiações, já tão explicado para todos nós. Há caminho da construção desse mundo de regeneração, mas que ainda traz seres e na escala imperfeitos, naquelas 3 escalas, né? Espíritos imperfeitos, espíritos bons, para resumir, né? E espíritos perfeitos e puros. Né? Nós estamos na primeira, imperfeitos ainda. Então, são muitas as experiências para chegarmos aonde será necessário passarmos a bons, né? Bons. Comecinho ali do mundo de regeneração. Então, são experiências que vamos levando. Os espíritos ainda, nós espíritos ainda, na grande maioria, experimentamos esses apegos, esses atavismos, experimentamos essas ligações materiais, essas sensações transitórias que nós consideramos como que perenes, como que uma posse, e que na verdade estão consignados. O espírito sofre. A separação definitiva da alma desse processo biológico não significa sua extinção. É apenas uma continuidade. Temos uma razão de onde viemos, porque aqui estamos e para onde vamos. Temos um sentido. Vamos nos lembrar das aquisições como espíritas dentro dessa doutrina, que tem uma filosofia extraordinária, que traz a ciência como um elemento fundamental para nós, de que nos libertemos dessa condição de que o que está à nossa volta é nosso. Ele nos pertence para uso, mas não é um usufruto eterno, é um usufruto passageiro. Porque eterno só o Espírito, que é o que somos nas nossas mais diversas experiências. Vamos ainda ter muitas perturbações. Vamos lá, até a questão 165, nós vamos ter todas essas explicações, de 149 a 165, explicando o porquê didaticamente das nossas idas e vindas dessa extinção e do porquê sofremos ainda essas consequências, mas da necessidade. Vamos nos considerar privilegiados. Somos privilegiados em termos um esclarecimento que nos traz não só uma segurança, como uma capacidade de antever, como uma capacidade de nos prepararmos para esse desligamento que é eminente. Calma, não precisa dizer que eminente é agora, mas ele é iminente porque é muito pequeno o tempo enquanto encarnados na presente vida do espírito nessa experienciação biológica terrena em relação a todo o tempo do que já vivemos e de tudo que está à nossa frente. Que possamos usar melhor esse conhecimento para melhor agirmos conosco e com todos que estão à nossa volta. Se pude lhes provocar, se pude lhes instigar, se pude de alguma forma, se eu tive essa capacidade de promover essa mexida em vocês, tudo bem, eu não vim ensinar nada, eu vou responder novamente. Eu vim repetir uma reflexão do que me foi permitido fazer o estudo dessa noite. Que na graça de Deus, que na graça de Jesus, o doce Rabi, o irmão maior e médico de nossas almas, que na graça do Dr. Herman, todos os bons mentores da Casa do Caminho e de nossos mentores, nossos bons guardiões fiadores dessa presente existência e de tantas outras, possamos dar continuidade nesse encontro da doutrina com a nossa vida no cotidiano,
atendendo o nosso desenvolvimento, atendendo o nosso crescimento, mas fazendo a diferença na vida de todos aqueles que nos circundam. Graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade da reflexão junto com os senhores e senhoras.